Espírito de Deus, na tua presença nós estamos. Toda distração, todo medo, toda ansiedade, tudo aquilo que vem atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer nesta noite, nós repreendemos e pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Oi? Eu só preciso de uma água, se puderem me... Obrigado. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7, verso 30, por favor. Evangelho de Lucas capítulo 7, verso 30. Eu tive a oportunidade de cursar a faculdade de economia, mas você não precisa ser economista para saber o que eu vou falar agora. Existe uma regra simples do que você não pode fazer quando vai fazer compra no mercado. O que é? Exatamente. Se você é uma pessoa minimamente responsável, você jamais vai ao mercado com fome. Porque se você for fazer compra com fome, você vai trazer muito mais do que o necessário. Você vai olhar na prateleira e você não vai lembrar se realmente a tua casa precisa, mas o teu estômago roncando, a tua necessidade, tudo que você vê que é gostoso, tudo que você vê que é maravilhoso, você vai levar. E quando você chegar em casa, você vai matar a sua fome com alguma das coisas que você comprou. E outras vão para o congelador, outras vão para a gaveta da geladeira, outras vão para a despensa. E muitas delas você nem vai lembrar no curto prazo, mas a fome te fez trazer coisas desnecessárias. A fome te fez dispensar um recurso, uma energia que você não precisava. A Bíblia diz em Lucas capítulo 7, verso 30: mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Eu quero abordar com você um tema muito sensível. Qual é? A motivação que leva a gente a fazer alguma coisa. O que me leva a me movimentar, a tomar decisões? Esse texto que li para você de Lucas 7,30 mostra Jesus colocando João Batista numa condição muito complicada. Jesus está instruindo João a pregar para um tipo de gente chata. Já andou com gente chata? Sim ou não? Já teve que lidar com pessoas insuportáveis? Sim ou não? Tem gente que é mais fácil trabalhar com o capeta do que com ela. Tem pessoas que acordam com o desejo de destruir o seu dia e conseguem. A Capetolândia, cidade dos demônios. João Batista está tendo que lidar com gente complicada, gente que olha para ele com carinha de nojo. João está ensinando o que Jesus ensinou, pregando o batismo, pregando a conversão, e essas pessoas chamadas fariseus olham para João e dizem: nós não queremos ouvir sobre isso. João tem que contar uma história para pessoas difíceis. Quem são essas pessoas difíceis? O sinédrio, os líderes religiosos, que estão agora lá olhando para João. E não é à toa que João é um camarada meio peculiar, se veste de forma estranha, anda de forma estranha, porque para aguentar o que ele aguentou não dá para ser muito normal. Lidar com aquele tipo de gente não dá. Tem pessoas que testam a nossa paciência, e João está lá pregando para gente que não quer ouvir. E quem é? O conselho do sinédrio. Mas a gente tem que entender quando é que surgiu essas pessoas carne de pescoço. Em que momento essas pessoas surgiram, apareceram e se tornaram um problema, uma pedra no caminho de João, no caminho de Jesus? Em que momento? Esse grupo de pessoas chamado sinédrio não nasceu no Novo Testamento. Esse grupo de pessoas que hoje olha para João Batista e rejeita a mensagem de João, e é o grupo que vai se reunir para nada mais, nada menos matar Jesus Cristo, conspirar contra Cristo. Esse grupo de pessoas nasceu muitos anos antes. Esse grupo nasceu no Antigo Testamento. Esse grupo de pessoas nasceu quando um dia Moisés estava guiando o povo,
Moisés estava conduzindo um povo, Moisés já tinha visto tantos milagres, mas a gente sempre tem aquele dia que a gente não está bem, sim ou não? A gente sempre tem aquele dia que as coisas não estão encaixando, e o povo acorda um dia, olha para Moisés e fala: nós queremos carne. Nós estamos nos lembrando que no Egito nós comíamos melancia, alhos, porós, e agora a gente está enjoado. A gente come maná de manhã, a gente come maná à tarde, a gente come maná à noite. Nós não vemos outra coisa na vida a não ser esse maná. Nós não aguentamos esse maná. Queremos carne. Nem que os rebanhos fossem mortos, ainda assim não seria possível dar carne para esse povo. E Moisés diz na sua oração: fui eu que os pari, fui eu que dei a luz a eles, eu sou mãe deles. Se for para continuar assim, mata-me. Moisés está, por conta de uma pressão, abrindo a boca de forma irresponsável e pedindo algo a Deus que não deveria. Ele está dizendo: eu não sou capaz de guiar esse povo. Pô, o camarada foi usado por Deus para tirar uma nação do Egito, foi usado por Deus para liberar em 10 pragas. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Ele tocou no mar e o mar se abriu. As roupas no deserto não se gastavam. E a gente acaba não pensando nisso, porque não tinha loja, não tinha pano no deserto. As roupas não só se gastavam, como elas se adaptavam ao crescimento do corpo. É o chinelo que vai se tornando número 38, 39, 40 e 41. É o camarada que orou e caiu maná do céu. Mas agora, ele olha para Deus e fala: eu não aguento. Não é porque você está num deserto que você pode falar o que quer, irmão. Escuta aqui. Você não precisa entender, você tem que confiar. Você não precisa gostar, você tem que confiar. Você não precisa ter todas as explicações, você tem que confiar. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. Há um chamado sobre a tua vida. Você não pode se portar como um moleque, uma moleca. Você não pode se portar como alguém que é papagaio de circunstância. Você não pode ser jornalista do inferno, que fica publicando manchete de tudo que houve nas esquinas da vida. Você tem que lembrar de quem te chamou. Você tem que lembrar do que Deus derramou sobre a sua vida. Você tem que lembrar do plano de Deus para você. Você tem que lembrar de onde vem tua suficiência. Não é porque você está tendo uma semana ruim que você vai pôr tudo a perder. Já viu o programa do João Kleber? Tem um segredo para te contar, qual é? O segredo é que eu sou um Power Ranger. Nunca viram o programa de João Kleber? Não estou perdendo nada assim, não viu? Mas tem uns negócios que ele faz um suspense de 5 horas e quando ele revela é um negócio idiota. Nada a ver. Imagine você estar prometido para uma pessoa e a pessoa fala para você que está grávida do Espírito Santo. Hoje a gente entende, mas era pior do que no João Kleber. Porque ninguém nunca tinha ficado grávida do Espírito Santo. O negócio foi tão feio que José falou: olha, nós vamos terminar o casamento. Mas antes de terminar o casamento, o que ele vai fazer? Ele vai dormir. Ele vai deitar debaixo da árvore. Por mais nervoso que você esteja, você não pode, porque o estômago está roncando, sair pegando tudo que tem na prateleira. Sabe o que Moisés fala para Deus? Eu não aguento. Se for para continuar assim, me mata. Sabe o que Deus fala? Beleza. Você acha que eu preciso de você? Deus fala: separa 70 homens, e o Espírito que eu derramei em você, eu vou derramar nesses 70 homens, e eles vão estar com você, liderando o povo. Era plano de Deus ter esses 70 homens? Não. Era projeto de Deus dividir a unção de Moisés com mais 70? Não. Mas você está achando ruim? Você está reclamando? Aquilo que era prazer virou dever? Eu não preciso da sua esmola, eu não preciso da sua caridade. Você está reclamando, então eu vou dividir. Eu vou dizer para você que a maioria das pessoas que te dão problema hoje na sua vida são pessoas que entraram pela porta da fome. E eu me pergunto aqui: quantos estão com fome? Liderando com fome, cuidando de suas famílias com fome, arrumando um namorado com fome, cuidando da sua vida emocional com fome. O povo, como é que pode alguém escolhido por Deus, lá no Antigo Testamento, ser o mesmo grupo de pessoas que ano após ano foi subsistindo e crucificou Jesus Cristo? Poucas são as pessoas na sua vida que você escolheu, que não te dão problema.
lideramos nervosos, casamos irritados, falamos o que não devemos. Eu sei que tem muita gente difícil na nossa vida, mas antes de sair crucificando as pessoas, perceba se não foi você que as escolheu. Eu sei que tem muita gente que tira a gente do sério, mas antes de começar a agredir a pessoa, veja em que momento ela começou a fazer parte dos seus dias. Eu pergunto para você, quais são os processos de qualificação para alguém entrar na tua casa? Quais são os processos de qualificação para alguém ter o teu número do WhatsApp? Quais são os processos de qualificação para você abrir a sua vida? Quais são os processos de qualificação para você entregar os seus dias? Você tem que entender que cada pessoa que entra na sua vida, ela passa a dividir o Espírito com você. Deus diz para Moisés: o Espírito que eu coloquei em você, eu vou colocar nos 70. Ou seja, não adianta ter o mesmo Espírito se não tem o mesmo propósito. Nenhuma pessoa merece ir além do véu na tua vida. Nenhuma pessoa merece tocar na comunhão com Deus. E quando você baixa a qualidade, quando você baixa a qualificação porque tem fome, você vai produzir saciedade. Agora escute, o diabo não produz vida, mas o diabo mata a fome. Uma coisa é alívio, outra coisa é cura. Se você vive para ter um momento, Satanás vai te dar um momento. É por isso que você tem que entender que uma fé madura é necessário, porque nem sempre quando eu venho à igreja eu tenho vontade, mas eu venho. Nem sempre quando eu adoro eu tenho vontade, mas eu adoro. Nem sempre eu digo não para o pecado, porque o pecado é ruim. Algumas vezes o pecado é maravilhoso, o sabor dele, o que ele vai produzir, mas eu não faço porque eu não vou entristecer o Espírito de Deus da minha vida. Eu não vou. Você lembra de Jesus no deserto? 40 dias e 40 noites jejuando. 40 dias. Quando é que o diabo aparece? No 40º dia. Quando Jesus está no ápice da fome. Quando ele está passando pelo maior processo de fraqueza física. Ele não foi no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Ele esperou Jesus estar no pior momento físico. E o que ele fala para Jesus? Você está com fome, 40 dias, eu tive uma boa ideia. Que tal a gente transformar essas pedras em pães? Uau! Meu estômago está roncando. Vamos transformar. O que Jesus diz para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A maior ação do inimigo na nossa vida vai ser quando temos a maior fome. O diabo não vai tentar você quando a porta abre, mas é quando a porta fecha. O diabo não vai tentar você quando você compra o carro, mas é quando o contrato de comprar o carro não pode ser assinado. O diabo não vai tentar você quando você compra a casa própria. Ele vai tentar você quando o gerente do banco diz: você não tem score para comprar essa casa. E aí quando você tem a sua fome acelerada, o diabo vai dizer: tá vendo? Tem um atalho para você, mas em nome de Jesus, ninguém vai entrar na nossa vida para estragar o bom trabalho que Deus tem para mim. Ninguém vai entrar na minha vida por necessidade. Não importa, podem dizer que eu estou velho, podem dizer que eu estou ultrapassado, pode ter pressão social, eu não vou sucatear a minha vida. Você busca coisas materiais, o diabo dá. Você busca carência física, o diabo dá. Você busca companhia, o diabo dá. E eu digo para você, nenhum relacionamento deveria começar pelo critério da necessidade. Nenhum. Todos deveriam começar por propósito. Você não vai se sentir uma pessoa ruim nunca quando você espera no Senhor. Você nunca vai se sentir uma pessoa improdutiva quando você espera no Senhor. Eu queria que você pensasse hoje. A gente chega diante de Deus, uma cara de pau, desmemoriado, cheio de pedra nas mãos, dizendo para Deus: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim, eu oro, mas a gente é tudo desmemoriado. A gente precisa aprender. Deus tem misericórdia de nos fazer vencer os problemas atuais.
Mas mais importante do que vencer os problemas atuais é perceber quem os colocou lá. Quais são as razões que fazem essas pessoas tão más estar perto de mim? Qual a razão? Eu simplesmente depender de muletas humanas, atenção, e para minha vida ter o mínimo de paz, eu dependo de um monte de gente. Eu dependo de elogio, eu dependo de tapinha no ombro, eu dependo que me liguem, eu dependo que me elogiem. Você tem que construir um propósito tão profundo com Deus, ao ponto de que nenhum deserto, ou nenhum luxo, nenhuma situação, nenhum adversário modifique o ritmo do teu chamado. Eu quero declarar hoje que a porta da fome vai ser fechada na sua vida. Eu quero declarar que vai ter uma unção descendo sobre você, que por maior que seja a sua necessidade, você não vai agir por ela, você vai agir por propósito. Você vai ter um coração reto, não um coração inclinado à fome, mas um coração reto, não um coração trapaceiro, mas não um coração de princípio, de valores. Eu prefiro ter o meu estômago roncando na vontade de Deus, do que estar com a barriga cheia, longe do propósito. Eu prefiro ficar sozinho e estar acompanhado da unção de Deus, do que estar acompanhado de gente que mata a santidade, que mata o propósito, que mata. Sempre haverá um sinédrio perto de nós. Não acredite no sinédrio, creia que Cristo tem propósito para você, sempre haverá. E aí você pergunta: tá bom, pastor, então como é que eu mato a fome? Como é que eu não ando carente? Porque uma pessoa só deveria arrumar alguém para andar com ela quando ela fosse inteira e não metade. Duas metades não fazem um inteiro, não. Porque alguém que é meio feliz sempre vai ser um meio feliz. E a nossa satisfação não está no homem, mas está em Deus. Então se você não é feliz, você não precisa ter ninguém. Você tem que ter Deus. Aí quando você estiver feliz, você vai atrás de alguém. Se você não tem paz, não vai atrás de alguém. Fique infeliz com Cristo. Cristo vai te tornar feliz. E quando você estiver feliz, você vai atrás de alguém. Se você estiver tendo ataques nervosos, não vai encontrar alguém para ser seu remédio, porque o único que pode ser seu remédio é aquele que o tempo não muda, não envelhece, não modifica, não vai embora. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, é fiel. Paulo vai dizer em Efésios 5,18, aos Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. A única forma de não viver com a porta da fome aberta, a única forma de não ser manipulado pelo diabo, como um cachorrinho que fica ali vendo a televisão de frango, sentado com a linguinha para fora, esperando que alguém jogue uma esmola para mim, é ter a vida tomada pelo Espírito Santo de Deus. Você não consegue lidar com a fome sem o Espírito. Você não consegue dizer não para o pecado sem o Espírito. Você não consegue dizer não para as propostas sem o Espírito. Você não consegue dizer não para as suas emoções sem o Espírito. As suas emoções vão ampliar a crise. As suas emoções vão te dar caminhos descompromissados com o propósito. As suas emoções vão mentir para você. Mas se você tem um Espírito, você tem força. Se você tem um Espírito, você tem memória. Se você tem um Espírito, você sabe quem te chamou. Se você tem um Espírito, você sabe de onde você veio. Não vos embriagueis com vinho. O que é o vinho? É o alucinógeno. O que é o vinho? É o passageiro. O que é o vinho? É resolver o BO do dia. O que é o vinho? É ser um frouxo, que não sabe aguentar nada, imediatista, que não sabe esperar em Deus, que compra no impulso, que vende no impulso, que fala no impulso, que o que vem na cabeça fala como um animal no cio, que anda por instinto. Não, você não é uma porcaria, você é um filho de Deus.
Ninguém vai doutrinar a minha boca. Há pessoas que nos fustigam para arrancar de nós palavras torpes, só para nos envergonhar. Quantos aqui tem pessoas que estão plantadas pelo inimigo exatamente para difamar você, para desequilibrar você, porque roncou a barriga, você já abre a bocona e pega na prateleira. Deus vai te dar domínio próprio hoje. O reino não é para criança, o reino é para adulto. O reino não é para moleque, o reino é para homem. O reino não é para moleque, o reino é para mulher. Homens e mulheres de Deus que sabem esperar no Senhor, que confiam no Senhor e sabem que o choro faz parte da vida. O choro faz parte da vida adulta, mas o choro não dura para sempre. A alegria vem pela manhã. Eu não vou morrer, minha vida está na mão de Deus. Eu não vou quebrar, minha vida está na mão de Deus. Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Dá-me um coração novo, dá-me um coração renovado, dá-me um coração responsável. Mas existe uma diferença entre ser templo do Espírito e ser cheio do Espírito. Quando nós entregamos a vida a Cristo, quando nós passamos pelas águas do batismo, nós nos tornamos templo do Espírito. Mas um templo vazio é ocupado por qualquer coisa. E algumas vezes nós nos orgulhamos de ser templo, mas um templo vazio é a mesma coisa que nada. Não basta ser templo, tem que ser templo cheio. É por isso que algumas vezes a religiosidade nos engole. Estamos comprometidos com várias tarefas na igreja. Temos cara de templo, temos responsabilidades de templo, temos crachá de templo, temos escalas de templo, temos rotina de templo, mas estamos vazios, cansados, uma tromba desse tamanho, pele fina, não aguentamos nada. O mundo tem que conspirar ao nosso favor. Nos tornamos clientes da casa de Deus. Qualquer discórdia nós ameaçamos sair, damos carteirada, qualquer coisa nos desmotiva. Estamos preocupados com o amanhã o tempo todo. Uma hora é o filho, outra hora é o casamento. Nunca desfrutamos do momento, porque nos tornamos templo, mas não nos enchemos. Templos vazios. Mas Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. É como lata vazia faz um barulho enorme, mas a lata cheia não faz barulho. Aí começamos a falar demais, ficar pelos cantos, e nos tornamos fariseus. Pessoas que estão mais preocupadas com a vida dos outros do que com as nossas próprias vidas. Ficamos mais na janela do que no espelho. Mas pastor, por que o senhor veio pregar isso? Porque Deus hoje vai saciar a nossa fome. A Bíblia diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E tem pessoas aqui prestes a fazer bobagens. Deus me mostrou isso. Pessoas prestes a tomar decisões que vão afetar todo o destino da sua vida. E Deus vai te salvar antes dessa decisão ser tomada. Deus vai te salvar antes dessa decisão ser tomada. Alguns têm dito aqui: pastor, eu só tenho essa escolha, eu estou no encurralado. Deus está dizendo: é o diabo que quer fazer você se sentir encurralado. Olhe para cima, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? E que bom que você está no fundo do poço, porque no fundo do poço só tem um lugar para olhar, é para cima. É para cima, não tem outro lugar para olhar, é para cima. Eu vou te encher de poder nesta noite. Eu vou te encher de autoridade nesta noite. Eu preciso me encher do Espírito, me encher para viver a verdadeira alegria. Pessoas importantes vão e vêm, e Cristo está no trono. Alegria que não está em recurso. Eu não sei, Deus nunca prometeu que eu ia ganhar o mesmo salário. Então tem épocas que a gente ganha um bom dinheiro, tem épocas que a gente tem que contar as moedas. Deus nunca prometeu que eu ia andar de carro zero todo o tempo da minha vida. Ele nunca prometeu, Ele sempre disse que estaria comigo no alto da montanha, no profundo vale. Eu não posso ser alguém inflexível, eu não posso querer colocar Deus numa forma. Não é o meu sonho em direção a Deus, mas é o sonho de Deus em direção a mim. É viver o que Ele tem para mim. Ele nunca prometeu vida fácil, Ele sempre prometeu companhia. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez você está dizendo: pastor, a minha vida melhoraria muito quando eu saísse desse lugar. A minha vida melhoraria muito quando eu saísse dessa casa ou dessa empresa. A tua vida melhoraria muito quando você colocasse Jesus no lugar que você está. Porque não tem lugar ruim, tem lugar que Jesus não está. Não tem lugar ruim, tem lugar que Jesus não fala. Não tem lugar ruim, tem lugar que Jesus não manifesta a sua glória. Dentro de uma fornalha, quando Jesus está, é um lugar de segurança. Dentro de uma cova de
leões, quando Jesus está, é lugar de segurança. O pior lugar na presença de Deus se torna paraíso. Se Jesus fosse para o inferno, eu queria ir para o inferno, porque Jesus do inferno torna o inferno no céu. Eu quero dizer que não é o lugar, é a presença. Mata a tua fome nesta noite, mata a tua fome. Não me venha com suas desculpas, não me venha com sua história triste, não me venha com seu drama. Encha-se do Espírito Santo, encha-se. Um dia eu estava na igreja, há muito tempo, e entra uma mulher, depois do culto, querendo falar comigo. Eu não oro por ninguém depois do culto. Não oro porque eu não vou alimentar a sua autocomiseração. Se a gente ficou 2 horas orando, clamando, e você não sentiu nada, não é uma oração de 2 minutos depois do culto que vai resolver. E orar em cima da oração anula a oração de antes. É igual aqui, nós fizemos a oração da família, não é? Sim ou não? Aí chega depois do culto: pastor, você pode orar pela minha família? Vai lamber essa mão, né, irmão? O que nós estamos fazendo aqui? Então o pastor que orou aqui pela família, ele fez o quê? Estava brincando? Mas você vê como a gente cria umas macumba gospel? Né? A gente cria uns negócios que não existem, só para a gente ter um pouquinho de... para ver se ajuda, né? Porque é mais difícil acreditar quando só depende de mim. É mais fácil acreditar quando alguém vem, põe a mão na minha cabeça, derrama 1 litro de óleo. É ou não é? Agora, quando estou aí, eu e a minha guerra, eu não confio em mim. E um dia, acabou o culto, a irmã veio, parecia que um caminhão tinha atropelado ela. Os cabelos tudo desmaiado. Uma olheira enorme. Roupa amassada. E quando abriu a boca, parecia que tinha um javali podre. Falei: irmã, só estava sequestrada? O que aconteceu? Só estava sequestrada? Saiu do cativeiro agora? Não, pastor. O que foi? Ele foi embora. Ele quem? O homem da minha vida foi embora. Quando? 1 mês. Pastor, é a primeira vez que eu tive força para me levantar da cama. E ela falou tudo isso sem um pingo de vergonha. Ela falou tudo isso para mim acreditando que ela estava cheia de razão. Ela fez de um igual a sua fonte. Ela fez de um igual o seu Deus. Ela fez de um igual o seu sustento. Ela estava dizendo para mim: sem Ele eu não vivo. Sem Ele eu não consigo ver futuro. Sem Ele. Eu disse para ela: tudo isso você tinha que estar dizendo para Jesus hoje. Sem Ti, Jesus, eu não vivo. Sem Ti, Jesus, eu não vejo futuro. Se o Senhor me deixar, eu vou morrer. O igual não. Infelizmente, a porta da fome a fez comer das migalhas que o diabo colocou. Eu não estou dizendo que um marido é uma migalha, nem que uma esposa é uma migalha. Mas todo amor humano tem que ter um limite. Eu amo minha esposa, mas com limite. Eu amo minha filha, mas com limite. Qual é o limite? O meu amor por minha esposa jamais pode tocar no amor que eu sinto por Deus. O amor que tenho por minha filha jamais pode tocar no amor que eu tenho por Deus. E a gente ora sobre isso. Eu quero morrer muito antes da minha filha, mas eu não controlo a vida. Infelizmente, muitos pais, lamentavelmente, sepultam seus filhos. E nós já oramos por isso. Eu já disse em oração: Senhor, eu sei que eu vou chorar se isso acontecer, mas eu jamais vou te abandonar. Eu preciso dizer isso para minha alma, entende? Não é que eu quero, mas eu preciso dizer que o amor de Deus é o que eu mais tenho de precioso. Que eu não estou apegado ao meu pastorado. Ali eu tenho vivido um avivamento, e vira e mexe eu me dobro o joelho e falo: Senhor, eu comecei com 8 pessoas. Se o Senhor quiser que eu volte, está tudo bem. Porque eu não vou fincar estacas numa terra temporária.
Eu não posso ficar em estaca num sucesso. Eu não posso ficar em estaca numa pessoa. Eu não posso ficar em estaca no que muda. Só tem um que não muda. E você precisa ser irritantemente indesistível. As pessoas têm que olhar para você e dizer: cara, eu atormento. E o camarada não cai. Porque o que te sustenta vem do alto. Vão tentar de tudo. Dizer: depois de hoje ele enlouquece. E no outro dia você chega assobiando. E ele não vai entender. Porque o teu sustento vem do alto. Não dá para explicar. A gente não é alimentado pelo que está fora, é de dentro. Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar porque alguns aqui estão com o estômago roncando. Alguns aqui estão desesperados e tomando decisões precipitadas. Alguns aqui estão dizendo: pastor, olha, se eu não falar tudo que eu tenho para falar para essa pessoa hoje, eu acho que eu vou ter um treco. Pastor, se eu não estou... Deus está dizendo: para, eu vou matar a sua fome. Você não precisa acelerar nada, eu vou cuidar de você. A sua vida está nas minhas mãos, os teus limites estão nas minhas mãos. Ou você acha que chegou aqui por sorte? Eu que cuido de você. Você não enlouqueceu até hoje porque eu cuido de você. Você pode não ter percebido, mas fui eu. O teu adversário sabe matar, sabe roubar e sabe destruir. E ele não errou o tiro não, ele atirou para matar. Fui eu que desviei a bala. Fui eu que desviei a bala. Fui eu que coloquei um anjo entre você e ele. Se tem uma coisa que ele sabe é arrebentar. E ele não te arrebentou porque eu estava lá. O guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não cochila. Você precisa se alimentar do Senhor hoje. Você precisa parar de fazer cara de vítima e começar a levantar a mão e falar em mistérios com Deus. Você precisa parar de contar suas historinhas tristes que só anestesiam o teu ego e começar a dizer: pai, eu quero uma página virada na minha vida. Eu não quero revirar lixo, eu quero me encher da tua glória. Eu não quero revirar lixo, eu quero beber no teu espírito. Eu não sou uma porcaria, eu sou filho de Deus e eu preciso da unção. E eu não vou sair desse culto enquanto o poder de Deus não cair sobre mim. E eu não vou sair, se o culto acabar e eu não sentir, eu vou deitar na calçada, eu vou ficar plantado ali fora, vou fazer como Jacó. Eu não te largo enquanto não me abençoar. Eu não vou largar, eu quero o Senhor. Quantos querem o Senhor nesta noite? Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau!